Tem pergunta da internet pro senhor. Vamos lá. Tem muita pergunta e pergunta bem bacana. Interessante sobre Kimbanda, né? Eu tô gostando de saber. Gosto muito. E lembrando, o assunto tá maravilhoso. Lembrando também que nós iremos entrevistar um outro quimbandista, se der tudo certo em julho, que é o Pai Ortiz, São Paulo. Não sei se já ouviu falar de Pai Ortiz. São Paulo, a gente tá chegando aí, hein? Estamos chegando aí, São Paulo. Estamos chegando, hein? Tô comprando até casaco. É a Kimbanda luciferiana, né? E tem Umbanda também, são duas separações, duas casas separadas dentro do mesmo espaço. No mesmo espaço, é bem legal. Vamos lá, Eduardo. A primeira pergunta é de Cristiane Arruda. Ela pergunta assim: o Exu ou a Pombogira de trabalho é necessariamente a que se apresenta a iniciação da Kimbanda? Pode repetir a pergunta, por favor? O Exu ou a Pombogira de trabalho da pessoa é necessariamente aquele Exu ou Pombogira que se apresenta na iniciação da Kimbanda? Uma boa pergunta. Tô nessa câmera aqui? Tá aqui. Cristiane Arruda, feliz dia dos namorados pra você. Pra você. Não. Você pode trabalhar com 2 Exus, ou 3, ou 4, né? Na Umbanda é uma coisa. Energeticamente, entrando o que o Babá perguntou. Então o primeiro que vira não quer dizer que ele é o de trabalho. Não. O primeiro que vira é o que vem na misericórdia para te trazer para o mundo, sair do mundo da ilusão e trazer para a luz. E aí dali você pode desenvolver e trabalhar na Kimbanda com um Exu dentro de um reino ali específico, ou você ir na Umbanda trabalhar com outro, porque de repente aquele Exu não se integra, o Exu da Kimbanda não se integra dentro da Umbanda. O contrário pode até acontecer, mas o Exu da Kimbanda, ele tem uma certa dificuldade, mas pode, né? Mas não necessariamente o Pelo que eu vejo, a Kimbanda ela é mais bélica, é isso? Muito mais. Ela é religião, como diz, né? Mas isso é simbólico, tá, gente? Já tem que prezar porque vai ficar gravado, né? Ao vivo vai ficar gravado. Ela é a religião da faca. Tudo que provém, que a faca provém da terra é a Kimbanda. A faca é o braço do quimbandeiro. Então, ali provém a defesa, o ataque, a comida, né? Tudo que você pode prover ali com a faca. Então, ela não é que ela é melhor, não existe religião melhor. Voltando lá ao prefácio, o início, né? Eu estava ouvindo os senhores aqui. Não é a discussão de quem é melhor, é como funciona. Porque nós somos o quimbandeiro raiz, ele é amoral. Eu não estou preso em conceitos cristãos de forma alguma. Não estamos presos. Essa a outra pergunta. É outra pergunta. Tá aí? Tem monte. O pessoal tá... Porque olha só, isso que você falou na questão, o Jorge Wallace, né? Ele fez uma pergunta, então, a questão da Umbanda luciferiana. Jorge Wallace, senhor Orixás e Leis, Burubai Bochechi, Turaçá, tamo junto. Umbanda ou Kimbanda? Ele falou assim, então podemos dizer... Ai, poxa, botei outra pergunta aqui no lugar. Peraí. Deixa eu voltar aqui, menino. É porque você é burro, cara. Não, que isso? Mas eu sou um burro inteligente. Então, vamos lá. É um burro bonitinho. Mas a Kimbanda, ligada ao luciferianismo, não seria também algo cristão? Por ser um personagem da mesma cultura? Foi o que você estava falando lá no início, sobre essa questão dos bantos chegarem aqui, não poderem falar. Então, e pelo que ele quis perguntar, está falando, essa associação de falar a Umbanda luciferiana, sim, ela é ligada, o luciferianismo, à questão do cristianismo? Então, temos para responder essa pergunta, primeiramente, George Wallace, meu camarada. Para responder essa pergunta, precisamos voltar à história de novo para entender que Lúcifer é um adjetivo, é um conceito. Lá na Bíblia, da alvorada. Lá na Bíblia, considerado o planeta Mercúrio, Vênus. Lá na Bíblia, quando um profeta desse aí que não me... Pra que eu vou gravar na cabeça? Ele diz assim, Lúcifer, tu que chegasse junto aos querubins e caíste à terra por seu orgulho e vaidade, estavam se falando de Nabucodonosor. Porque
Lúcifer era o nome, era o adjetivo para aqueles que eram iluminados, inteligentes, os reis. Assim como também Os homens de luz. lá em Mateus vai achar Jesus sendo chamado de Lúcifer. Babá Eduardo, eu falou da Bíblia assim, trouxe o pastor à terra lá, já incorporou o pastor. Oxalabassaia! Vou chamar até o pastor Arnaldo aqui para entrevista, pra gente falar em língua juntos, eu e ele. Pode continuar, babá. E aí é um adjetivo que já era usado pelos gregos, um adjetivo de uma pessoa muito nobre. Só reis recebiam esse adjetivo de Lúcifer. E é a única vez que esse nome, 2 vezes, aparece também de Jesus, é chamado de Lúcifer. Mas até tem os TikToks, aí, os doutores da nova, os novos doutores aí, que falam que Lúcifer é Jesus. Não! É o adjetivo que ele foi também chamado ali, bababá. Homem de luz, né? Isso, é um cara sobrenatural. E aí, só essas 2 vezes aparecia o nome de Lúcifer. São Jerônimo, que fez uma cagada com a Bíblia. Mas vamos lá. Do aramaico antigo pro hebraico, pro grego, porra, sair ali. O cara cagou, né, a Bíblia toda, né? Porque tinha agnósticos que escreviam a Bíblia. E o cara eu sou agnóstico, a forca, não. O cara tava ali, tava escrevendo, ó, vou botar uma coisinha aqui, vou botar uma coisinha. Ele fez uma cagada toda. E ele tinha um desafeto que era contra ele, que ele falava que ele era um burro, um imbecil, um boçal, que se chamava o Bispo Lúcifer. Tanto é que tinha um bispo chamado Lúcifer. Se Lúcifer era uma coisa ruim, não era nem ser bispo. E aí, daí veio o termo luciferiano, que eram os que seguiam o Bispo Lúcifer. Quando o Bispo Lúcifer morreu, e aí Jerônimo fez o quê? Aonde estava Satã, entrou a palavra Lúcifer. Entrou a palavra Lúcifer em tudo. Ou seja, isso está pautado em antropologia, né? Pesquisa. Exata. Não, isso aí. É história. Isso é história. Viva a ciência, viva a história moderna. Isso foi desenterrado da literatura. E aí, Lúcifer, ele não é. Ele é um adjetivo. Agora, se a gente entrar dentro do luciferianismo, não da quimbanda luciferiana, mas se a gente entrar dentro do luciferianismo, Lúcifer, ele é o Deus. E, na verdade, ele é o Deus anticósmico, né? Dos luciferianos agnósticos. Que vem Lúcifer como uma divindade. É esse Lúcifer, e aí voltamos lá a 1500, quando chegaram os portugueses degradados, é esse Lúcifer que chega aqui e é absorvido pela cultura banto. Porque lá nos templos os templos, vou dar um exemplo aqui, não vou citar uma quimbanda, vou só dar um exemplo. Do templo do Maioral, Beelzebub e Astarote, nós estamos falando da magia ibérica, nós estamos falando dos primeiros deuses que antecederam o Deus judaico-cristão. Ou seja, como toda religião, a quimbanda ela também sofreu aculturação, sofreu um processo de secretismo. Vamos falar da quimbanda Nagô. Se tiver algum quimbandeiro Nagô, assista depois, pode botar aí que eu vou ficar tomando conta. Eu vi nos comentários daqui a um mês, daqui a um ano. O quimbandeiro Nagô, ele tem a trindade de que todas as quimbandas é Maioral ou Lúcifer, Beelzebub e Astarote. É o Baal e a deusa Astar. É o deus e a deusa. Tá, mas aonde entra o Exu Lucifer nessa história? Porque todas as quimbandas têm o Lucifer assentado. Sim. E que é um Exu que não incorpora. Não, nem Beelzebub nem Astarote. Ninguém incorpora o Deus. Sim. Ninguém incorpora Deus. Deus. Ele é dado também como um Deus, como uma divindade, uma deidade. Agora, o Exu Lucifer, ele é um adjetivo, algum Exu, algum ancestral que foi uma pessoa, um médico, tô dando um exemplo. Tá, mas ele é como um mestre dentro da quimbanda, porque eu sei que, assim, eu conheço muito pouco de quimbanda, mas o pouco que eu conheço é bem, eu achei bem interessante. Sim. Pra você ser um mestre de quimbanda, você tem que ter lá o teu quartinho lá, onde você faz as iniciações, tu faz todo o teu secreto, e tem que ter um Lucifer. Não necessariamente. Não necessariamente? É, porque assim, olha só, Lúcifer e o Maioral estão ali, é a mesma coisa. Vai de casa para casa. É uma outra visão de Deus. É outra visão de Deus, é anticósmica. Como eu falei, é a trindade.
maioral ou Lúcifer, dependendo da sua... Mas depois do Lúcifer vem o Beelzebu e Astarote. Gente, quem comanda Beelzebu e Astarote é Lúcifer. Então, por mais que você ponha... Mas eu tô falando de luciferianismo, que é absorvido em todas as vertentes de Quimbanda. Ou é maioral, ou é Lúcifer, Beelzebu e Astarote são todas. Então bebe na cultura ancestral ibérica. Onde entra Bafomé, toda essa galerinha. Não entra Bafomé, ele não é uma divindade, tá? Ele é uma representação arquétipa para você chegar à iluminação dentro das culturas luciferianas. Mas assim, então Lúcifer, ele entra na Quimbanda junto com Bafomé e Astarote. E em todas as vertentes de Quimbanda. Pensa na Quimbanda mais voltada para o africanismo. Eles estão cultuando Bafomé, Beelzebu e Astarote. Quer dizer, a aculturação... Senão não entraria. É um movimento que não adianta, que não se contém. Isso aí. Depende da terra, da cultura, da mistura incensada, da pancada que tomou, de isso aí, não tem. E aí, quem sobrou para esses ancestrais brasileiros? O Deus cristão? Não, sobrou Lúcifer, Beelzebu e Astarote para eles cultuarem. No socorro. Mas o Exu Lucifer... É um Exu. Ele não é Lúcifer, a divindade. Voltamos lá. É um adjetivo de rei. Seria o Exu rei? É um espírito. É um Exu rei que fala assim, teu nome é Exu Lúcifer. De grande evolução. E seria isso. Mas não tem nada a ver com o cristianismo, nem passou perto. Porque na Quimbanda não tem que... Passa muito longe o cristianismo. Aí eu falei, ainda porque eles assimilaram como demônios, mas eram deuses de outras culturas. Exatamente. Bom, quais e quantas entidades de Umbanda e quais e quantas entidades de Quimbanda o senhor trabalha? Bom. E quem é seu grande guia espiritual, o chefe de todos? Tá ótimo, vamos lá. Eu acredito que o pessoal da minha Umbanda tá lá, da minha casa, todos vocês, mas também me conhecem. Quando eu chego na Umbanda, eu recebo um guia muito sério que inclusive faz parte do que foi falado hoje. O Caboclo Ogumegê, que dá o nome à minha casa, Tenda Espírita Caboclo Ogumegê. E o Ogumegê, sobre o que foi falado hoje, ele diz o seguinte: para haver o progresso, precisa de ordem. É só seguir os passos da bandeira desse país. Sem ordem, não há progresso. E era mais ou menos o que foi a chamada de hoje desse podcast, sobre a ordem. Cara, não existe coincidência. Então, sem ordem, se você quer um progresso, ordem. Não, progresso e ordem não existem. Yorumila também é de pinga. Porra, meu irmão. Então, o Ogumegê, ele assume a frente ali, e eu trabalho também com um grande preto velho chamado Pai José Mineiro. E trabalho com Exu Tiriri, Lonan. Eu trabalho, tô falando de corporação. Existem outros que estão próximo, que me desenvolvem, mas não chegam. Se chegam, não se manifestam que chegou. E tem o Exu Tiriri Lonan. Essa é a minha base de trabalho, na Umbanda e na Quimbanda. Só que o meu grande mestre é o Exu Tiriri Lonan. Por tudo que eu falei até agora. Sim. Não poderia ser outro. Mas da seguinte forma, a Umbanda, ela como eu falei, me ajudou a me desenvolver a personalidade que eu fui. Ela me deu alguns freios. Sim. Por causa dos dogmas. E na Quimbanda você não tem... É dogmática? É dogmática, porque tem regras. Faca mas, na caveira. É isso aí. Então... não tem dar um rosto pra apanhar e depois virar outro. Dá o rosto, toma na cara, mete a paulada no meio da outra. Bitacô Macumba toma também. Mas essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. O que o ser humano ele produz de bem, ele produz de mal, e isso faz o equilíbrio. A luz só acende se juntar o polo negativo e positivo. O negativo e positivo, senão a luz não acende. Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Vou fazer duas, na verdade. Uma de Cristiane Arruda e uma das nossas perguntas mesmo que a gente já tem aqui preparada. Que é a seguinte: você poderia falar quantos são os tipos de Umbanda que existem hoje? Tipos de Umbanda. Agora, e depois disso,
Você pode falar um pouquinho, que a Cristiane Arruda pediu para falar sobre o Reino da Lira? Tá. Mas deixa o Reino da Lira para depois, responde essa primeiro. Quais seriam os tipos de Umbanda? Existem tipos. A gente já sabe que a Quimbanda tem várias, né? Várias vertentes, né? que são tipo familiares. Sim, Luciliana, Malay e tal. Mussurumi. Isso. Sim. E a Umbanda também. Sim, a Umbanda tem dezenas de vertentes, né? Porque existe uma Umbanda que todo mundo chama de Umbanda branca, mesa branca. Na verdade, a mesa branca, eu não considero... A Umbanda branca é de Zélio. Não, aí que tá. Na minha percepção, tá? Não é uma verdade. É uma percepção. Tá. Eu aceito que a Umbanda de Zélio seja branca, porque ela é muito ligada ao kardecismo. Ela é um Kardec que já acabou com o Preto Velho. Sim. Essa seria a mesa branca. Mas ela é voltada totalmente ao kardecismo. Sim, porque na verdade a Umbanda branca, ela trabalha muito com linha de limpeza. Isso. Puxar a possessão dos outros para uma outra pessoa depois limpar, fazer umas trocas de cabeça maluca lá. Seria chamar a mesa preto branca. velho. Mas aí nós temos a Umbanda, né? A Umbanda de Seu Benjamin, que é a Umbanda a Escola da Vida, da Tenda Mirim, que a Escola da Vida foi também um grupo de pessoas que criou ali, nos estudiosos da época. Nós temos também o primado de Umbanda com uma vertente de expansão da Umbanda dentro de um universo, né? Buscando verdadeiramente a estudo das 7 linhas. Tem a Umbanda que chama Pé no Chão, né? Eu não acho que assim, eu não vou... Fora as bequeiras, né? E aí, assim, o pessoal, isso também acontece em tudo que é religião. O cara chega ali, incorpora um caboclo, olha ali, fica 6 meses, vai lá, abre a porta e já começa dele da maneira dele. Mas assim. Nem cantar a cantinha. Não, e também fora o fundamento, porque Umbanda tem fundamento, né? Tá lá no defumador cantando lá, Umbanda tem fundamento, eu preciso respeitar. Então, assim, mas tem vertentes sérias, tem muitas vertentes. Tem a Umbanda. A Umbanda. Umbanda de Zélio. Tem a Umbanda de Zélio, que na verdade. A Umbanda não é do Zélio, né? Assim, a Umbanda, ela não é do Zélio. Mas a Umbanda, essa seria a próxima pergunta para encaixar aqui. Uhum. Zélio, ele trouxe a Umbanda? Então. Ou a Umbanda já existia antes? Porque a gente sabe que a Quimbanda já existia, né? Sim, Os espíritos também já existiam. Também. Sim, vamos lá. Então vamos lá, vamos voltar. Precisamos voltar à história. Pra falar aqui do negócio complicado. Não esquece depois da Lira. Tá na Lira, beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do kardecismo, tá? Sim. O kardecismo nada mais tô falando de história, gente, não é o que eu penso. Quando eu falo que sou eu, que eu tô achando, né? Fica aí, cada um pensa o que quiser, estuda aí e depois vem me contar. Se achar alguma coisa de me convença e me contar uma coisa diferente. Kardec, ele codifica, e está explícito isso, é a codificação, mas ele não fala de onde? Do Livro dos Espíritos Egípcios. Cara, para entender. E aí, a Umbanda existia antes, não tem nada escrito, até porque era uma coisa super marginal, que de Umbanda. Tinha macumba carioca, tinha não sei o que, e Zélio codificou para poder sobreviver na década de 30. Se ele não codifica e bota paz e amor naquilo lá, o nego atropelava ele, dava madeirada nele, sumia com o corpo dele e jogava no mar na Baía de Guanabara. Então ele foi Zélio foi codificador de uma religião que estava toda pulverizada. E ele pega os caboclos, os pretos velhos, né? Você já falou Umbanda, União das Bandas. Isso aí. Trouxe um pouquinho da Jurema, um pouquinho do Cigano, um pouquinho da Quimbanda, um pouquinho de cá. Foi o cadinho. Agora, eu acho que dentro dessa brasilidade toda, e eu acho que eu frequentei para estudo, né? Eu sou um eterno buscador, eterno aprendiz. Eu acho que o Homolocô, se eu não falar do Homolocô, aí a Ana vai me bater. Ela é polêmico, porque o Homolocô é Umbanda ou é Candomblé? Homolocô é Homolocô. Homolocô é Homolocô e o Homolocô é uma religião brasileira também, brasileiríssima, que ele conseguiu dali fez uma mistura fina, conseguiu fazer isso, né?
E aí, a Umbanda, ela tem essas ramificações, tem isso tudo, e ela consegue atravessar como... Ela abre porta pro candomblé. O candomblé vem antes, mas ele ia parar lá atrás, senão a Umbanda. As pessoas começaram a conhecer, a perder o medo, o preconceito através da Umbanda. O pessoal de Paz e Amor falou, pô, agora vamos chegando aqui, vamos chegando, e chegaram lá no candomblé. Senão, tem um relato da época de 60, onde foi feito aqueles inquisidores da ditadura, e que foi feita uma carta pro presidente da época lá, do ditador lá, o presidente lá, sabe quem era, e disse o seguinte, olha, a Umbanda é uma coisa legal, uma coisa muito paz e amor. Agora, o candomblé é uma coisa muito sinistra, tem bicho morto, e isso aí é coisa ruim. Escrito, isso é história, é só buscar essa carta aí que ele botou lá escrevendo. Então, se não fosse, eu vejo, agora é minha opinião, a Umbanda, ela abriu portas para que outras religiões sobrevivessem. Não, Zélio, ele foi um codificador. Não se inventou nada. Como o Babá falou, já existiam os espíritos aí, ele só, vamos organizar aqui. Eu não vou poder pegar vocês aqui, porque senão vai dar ruim pra mim, vou por aqui. Minha opinião. Eu acho